Bom dia! Você está ouvindo Manhã com Deus. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Mateus, capítulo 5, verso 6, com o tema Aqueles que serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Talvez das bem-aventuranças, esta é que as pessoas têm uma interpretação errada normalmente sobre aquilo que Jesus estava ensinando. Quando pensamos em justiça, o que vem na nossa mente, em primeiro lugar, são uma justiça diante das injustiças deste mundo. Então, o que queremos, normalmente, é uma justiça jurídica. Uma justiça que é capaz, por exemplo, de prender os corruptos deste mundo. Uma justiça que seja capaz de condenar os assassinos, os bandidos, os corruptos. Bem, não é desta justiça que Jesus está falando. Porque esta justiça que vem do mundo do qual nós vivemos, esta justiça jurídica, bem, ela vai te decepcionar. Porque o mundo jaz do maligno. Você querer que um mundo que jaz do maligno, um mundo corrupto, um mundo injusto, um mundo cheio de pessoas mal intencionadas nos seus escalões de governo, você não vai achar que esse tipo de mundo vai sempre, ou na maioria das vezes pelo menos, criar justiça jurídica. Não vai. Os corruptos terão seus privilégios nesse mundo. Muitas vezes, a pessoa mal intencionada vai ganhar vantagem neste mundo. Nem sempre o assassino, o bandido, vai ter o seu lugar merecido, que é a cadeia. Nem sempre. Por quê? Porque não é essa justiça que Jesus está falando. Jesus está falando de outro tipo de justiça. Jesus está falando da justiça de Deus. E na justiça de Deus, esta sim, devemos ter fome e sede, porque seremos saciados. A questão é entender como funciona a justiça de Deus, no qual devemos desejar, como desejamos comer, como desejamos matar a nossa sede com água. Essa justiça que devemos cultivar diariamente, como a comida e a bebida, precisamos delas todos os dias, a cada momento. E como funciona essa justiça de Deus? Bem, a justiça de Deus começa primeiro pela graça. Olha, a justiça de Deus não começa pelos méritos do homem, mas pela graça que vem do Senhor e do seu amor. Então, se você quer ser uma pessoa que tem fome e sede de justiça, você é a pessoa que olha o próximo com os olhos da graça. Você é capaz de dar a ele algo que ele não merece. A justiça de Deus vem para aqueles que não merecem a sua justiça, não merecem o seu amor. Começa pela graça. E essa graça que vai contagiar tudo que nós pensamos sobre justiça. Por exemplo, na justiça de Deus, nós praticamos o perdão. E como é esse perdão? O perdão é pela graça. Perdoamos quem não merece ser perdoado. Porque essa é a justiça de Deus. Liberamos perdão por graça, por pessoas que não merecem nosso perdão, que elas erraram, porque elas cometeram injustiças contra nós. Mas nós agora, diante dessa justiça divina, perdoamos. Na justiça de Deus, somos honestos. E somos honestos por graça. Não somos honestos
para termos vantagens diante da nossa honestidade. Ou não somos honestos para sermos reconhecidos por causa dessas atitudes. E não somos honestos para termos vantagens porque somos honestos. Somos honestos porque simplesmente este é o parâmetro de Deus para nós. Temos a consciência que nem sempre seremos reconhecidos ou valorizados pela nossa honestidade, porque os padrões de justiça deste mundo, eles não privilegiam os honestos, muito pelo contrário. Mas eu não estou vivendo segundo a justiça deste mundo. Eu tenho fome e sede da justiça de Deus. E eu sou honesto simplesmente porque isso agrada o meu Deus. E eu tento ser como Ele. Nessa justiça de Deus, também existe a generosidade. Na justiça do Senhor, nós somos generosos. Nós compartilhamos o que temos para as pessoas necessitadas ou para expandir o reino dos céus, como está na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão não é meu, o pão é sempre nosso. O pão é para ser compartilhado com as pessoas que necessitam ou para expandir o reino, porque a própria oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina diz: venha o teu reino. Nós precisamos expandir o reino de Deus, investindo nele, investindo no pobre, no necessitado. Na justiça de Deus, eu vou tentar diminuir um pouco as injustiças com a minha generosidade. O outro aspecto é que na justiça de Deus eu vivo segundo os seus princípios. Eu não vou viver segundo os princípios deste mundo, porque na justiça deste mundo eu sou capaz de ser inocentado mesmo cometendo algo ilícito. Eu não vivo segundo essa justiça dos homens. Eu vivo segundo a justiça de Deus. Diante disto, eu sigo os princípios divinos. Eu tenho os padrões morais do meu Deus. Eu vou seguir os princípios éticos que são compatíveis com a minha fé. Porque eu tenho sede e fome da justiça do Senhor. E esta sede e esta fome, Jesus diz, sempre será saciada. Se você tem fome e sede da justiça dos homens, da justiça jurídica dos homens, bem, você vai passar fome e sede. Porque neste mundo você não vai ver essa justiça funcionando de forma perfeita. Mas se você tem fome e sede da justiça de Deus, será saciado. E não é só lá no céu, na eternidade, do qual veremos essa justiça de forma plena e definitiva e justa, mas também aqui na terra, porque a pessoa que trabalha por graça, a pessoa que trabalha ou vive perdoando aqueles que não merecem ser perdoados, as pessoas que são honestas, segundo os padrões de Deus, sem querer nada em troca aqui nessa terra, as pessoas que são generosas, mesmo não desejando ser reconhecido por causa disto, as pessoas que vivem segundo os princípios morais e éticos da palavra de Deus, esses serão saciados, porque terão uma vida em paz, terão uma vida tranquila, terão uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, não estou falando apenas em dinheiro, estou falando que tudo vai melhorar ou crescer na vida dele em todas as áreas. Este terá a sua sede saciada, porque ele vai ver que vale a pena viver por graça, vale a pena viver perdoando, vale a pena ser honesto, vale a pena ser generoso, vale a pena viver segundo os princípios de Deus. E essa satisfação interior vai suprir a sua fome e a sua sede. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a abraçar a justiça de Deus,
e não ficar esperando alguma coisa na justiça dos homens. Que possamos viver mediante a Tua graça, que possamos viver mediante ao perdão que devemos dar ao próximo, como o Senhor nos perdoa, que possamos viver de forma honesta, generosa e segundo os seus princípios morais e éticos, para que possamos sermos satisfeitos, para que possamos ficar com a barriga cheia, porque nos alimentamos da sua justiça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.